Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele é o Deus do impossível e que certamente nessa noite veremos milagres. Consagramos essa noite ao Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, acampa Teus anjos ao redor da nossa casa, guarda nossos filhos, guarda, Senhor, a nossa vida, que toda arma forjada contra nós seja quebrada, seja desfeita, seja envergonhada, em o nome de Jesus, que o laço do passarinheiro seja cortado, o mal seja desfeito. Nós anulamos completamente no mundo espiritual toda palavra maldita contra nós, toda inveja, tudo aquilo direcionado a nós, e declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, Ele é o Senhor dos exércitos. E como está escrito na Tua palavra, Pai, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Tu estás comigo, Tu estás com a minha casa. Declare aí que o Senhor está contigo. Declare, o Senhor está comigo. Declare, o Senhor está comigo. Invoque a presença de Jesus Cristo e diga: Jesus está comigo. Jesus está comigo aqui. Jesus está comigo. Aleluia, glória a Deus. E eu declaro todas as bênçãos do Salmo 91 sobre a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. No nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra de saúde para toda pessoa que está doente, todo aquele, Senhor, que está num tratamento para o câncer, tratamento para alergia, tratamento para tireoide, tratamento para depressão, tratamento, Senhor, para problemas nas pernas, nos joelhos. Nós declaramos saúde a essa pessoa. Eu oro pela coluna dessa pessoa que está com problemas, está com hérnias. Eu oro pela cura, pela restauração. Eu oro, Senhor, pelos joelhos. Eu oro pelas pernas, Senhor, toda a trombose, renda-se ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Agora, Senhor Jesus, toque-os com o teu poder, até mesmo mulheres que estão em tratamento para engravidar. Eu oro por um milagre na vida desta mulher, nesta família, no nome de Jesus, e peço a tua bênção. Senhor, meu Deus, toca com o teu poder agora na vida de cada pessoa que está orando junto conosco, essa pessoa que está cansada emocionalmente, cansada espiritualmente, que ela seja visitada por ti. Meu Deus, toque-os com o teu poder agora, que tudo aquilo, Senhor, que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é laço, tudo aquilo que amarra, que prende pessoas, que agora sejam livres. Também, Senhor, essa pessoa que está no pecado, mas que o Senhor está
convencendo ela, trazendo ela para uma vida na luz, para uma vida na palavra. Meu Deus, que agora todo tipo de influência do pecado sobre a vida dessa pessoa seja quebrado em nome de Jesus, que toda cegueza espiritual, em o nome de Jesus, seja desfeita, seja quebrada agora. Declaramos vida sobre ti, declaramos vitória sobre ti, que a mão poderosa do Senhor nosso Deus esteja sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O mesmo sentimento que eu tive quando eu comecei a oração da manhã, eu tive agora nessa oração da noite. O mesmo sentimento, que há pessoas que precisam se libertar de relacionamentos tóxicos, certo? Há pessoas que precisam se libertar de relacionamentos tóxicos. E quando Deus brada, quando Deus repete um assunto, é porque Ele quer trazer uma libertação. Eu não sei para quem que é essa palavra, ou se é para você mesmo que está aí, ou se é para alguém que está próximo de você, que você vai compartilhar esse vídeo. Mas essa palavra é para alguém que precisa sair dos encantos de uma pessoa, que precisa se libertar dos encantos de uma pessoa errada. Eu sei que Deus opera a salvação, Deus opera o livramento, mas nós temos que dar ouvidos ao que Deus está falando. E eu senti isso muito forte no meu espírito. Eu não sei se você me acompanhou na oração da manhã, mas na oração da manhã, quando eu comecei a orar pela manhã, Deus falou isso comigo. Deus falou isso comigo, e se você assistir a oração da manhã, você vai ver que eu falei isso logo no início da oração, e eu estou repetindo isso agora, ok? Então, segura aí, palavra de Deus para a tua vida. Eu quero começar aqui com um testemunho para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Rose, e ela escreveu assim: a paz. A minha filha estava com nódulos nas mamas e um linfonodo. O médico fez o ultrassom, ficou preocupado com o linfonodo, que estava com 1,5 centímetros, e pediu uma biópsia. Fiquei muito aflita e nas orações entreguei esse problema nas mãos de Deus. Eu dizia para ela que Deus podia fazer desaparecer. No dia marcado para a biópsia, enquanto ela entrou na sala de exame, eu pedi a Deus um milagre. E para a glória de Deus, a médica disse que não havia nenhum linfonodo. Mesmo com o exame em mãos, aquilo que mais nos afligia sumiu. Recebemos o resultado dos nódulos e eram benignos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é fiel. Também recebi o testemunho da Raquel e ela escreveu assim: na oração da manhã o Senhor orou por uma dor forte no ombro direito. Há praticamente 1 ano eu sofria com essa dor, que às vezes era muito forte e estava bem dolorida. Quando ouvi a oração, tomei posse da minha cura e do meu milagre, e a dor sumiu na mesma hora. Eu fui curada instantaneamente. Gratidão pelas orações a cada dia e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Tem curas que são instantâneas, tem outras que são progressivas e tem curas que Deus vai usar, né? Deus vai usar o homem para curar. Eu também recebi o testemunho da Lia e ela escreveu assim: agradeço ao Senhor pela cura do câncer no intestino da minha irmã Ana Maria. Graças a Deus, uma batalha é vencida em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode crer nisso? Que Deus é Deus do impossível? Declare aqui nos comentários: Deus é Deus do impossível. Amém? E eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, deixa aí a tua curtida, por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Isso ajuda muito a gente. E eu gostaria que você pegasse essa oração e mandasse para alguém próximo de você. Manda para alguém próximo de você que vai receber essa oração, vai ser tocado por Deus. E talvez essa palavra, como eu disse aqui, e me veio esse sentimento de novo, igual da oração da manhã, essa palavra pode ser para você que está aqui me escutando, que está num relacionamento tóxico, ou pode ser para um amigo seu, uma amiga, que está num relacionamento tóxico. Manda esse vídeo, manda essa oração para essa pessoa, certo? Eu creio, Deus vai te usar, manda aí, compartilha, bota em grupo, me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Eu estou falando sobre o Espírito Santo, o amado Espírito Santo, o doce Espírito Santo. E eu quero falar de áreas que o Espírito Santo, ele quer ajudar você a cuidar na sua vida. O
O Espírito Santo nos ajuda a cuidar de algumas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 1,18: Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Espírito Santo irá falar com você sobre pecados. Ele irá falar com você sobre coisas que você faz errado. Porque a gente não está acostumado, sabe, a ser confrontado pelo Espírito Santo. Podemos ser confrontados pela nossa consciência, podemos ser confrontados por causa de uma crítica. Mas quando o Espírito Santo te confronta, ele vai confrontar você em amor, ele vai trazer um incômodo. Quando você falar demais, quando você, sabe, agir errado com uma pessoa, quando você, de alguma maneira, acabar prejudicando o teu próximo, o Espírito Santo vai falar com você. E a obra do Espírito Santo é nos levar a um profundo arrependimento. Um profundo arrependimento, mas não, sabe, apenas uma reflexão que faz você fazer uma oração e pedir perdão a Deus, não. Um profundo arrependimento, onde você se arrepende de ter falado o que falou. Onde você se arrepende de ter feito o que fez. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo nos leva, sabe, a pedir perdão até por cada palavra que foi dita. Até por cada palavra que foi dita. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Toda vez que você tentou prejudicar uma pessoa, o Espírito Santo vai falar com você para se arrepender. E o Espírito Santo vai trazer um incômodo ao seu coração. E ele pode, inclusive, lhe tocar de você pedir desculpa, pedir perdão para a pessoa que você errou. Então é importante nós entendermos que esse é o cuidado de Deus conosco. Não é que Deus quer te condenar ou ficar te acusando. Não, a Bíblia diz que a acusação é a obra de Satanás. É coisa do inimigo, não é coisa de Deus. Deus não fica acusando, Deus traz um arrependimento. É um incômodo que Deus traz. O Espírito Santo, como Ele ama a sua vida, Ele quer cuidar da sua vida, Ele lhe leva, sabe, a se arrepender. Porque hoje as pessoas não estão sendo, eu posso dizer, confrontadas como devem ser confrontadas. Nós temos seguido a nossa vida e quem goste, goste, quem não goste, não goste. E não é isso que o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos ensina a quando erramos, devemos pedir perdão. A quando fazemos algo que o desagrada, que o entristece, devemos, sabe, chorar por aquilo e dizer: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, me perdoa. Me perdoa pela minha impulsividade, me perdoa pela minha grosseria, me perdoa pelo meu desrespeito, me perdoa pela minha insensibilidade, certo? O Espírito Santo, ele faz a obra em nós, porque ele cuida de nós. Amém? Eu quero dizer para cada um de vocês aqui, ninguém te cuida como o Espírito Santo. Ninguém te cuida como o Espírito Santo, ninguém te ama, porque o Espírito Santo sabe que se o pecado ainda ele continuar ativo, ele tiver on na sua vida, o inimigo pode entrar por aquela porta. O inimigo pode entrar por aquela porta, tocar na tua vida ou tocar na tua casa. Então, o Espírito Santo, que nos ama, ele nos fala sobre o pecado até para fecharmos as portas para o inimigo. Outra coisa que o Espírito Santo, ele cuida, o Espírito Santo irá falar com você sobre a sua presença, a presença de Deus. A Bíblia nos diz, Isaías 2:3, e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele sempre vai levar você à presença de Deus, à comunhão com Deus. Então, toda vez que você estiver querendo se afastar, o Espírito Santo vai, sabe, de alguma maneira puxar você, te incomodar, para que você volte para a presença. E quando você começa até mesmo a dar, eu posso dizer, lugar a outras coisas, tirando a prioridade do reino, a prioridade de Deus na sua vida, o Espírito Santo, ele mostra para você que sem a presença de Deus,
a tua vida, ela não é uma vida completa, ela não é uma vida plena. Eu creio que nós sentimos a presença de Deus, porque na presença de Deus eu sinto plenitude, eu me sinto bem, mas sem a presença de Deus eu sinto um vazio. Sem a presença de Deus as coisas são vazias, as coisas não têm brilho, as coisas, não são divertidas, mas com o Espírito Santo a minha vida fica leve. Com a presença do Espírito Santo eu sou inspirado, com a presença do Espírito Santo eu tenho força para continuar, força para não desistir, força para caminhar com Deus. Então, a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai falar conosco. Ele vai falar: filho, você está longe da minha presença. Filha, essas atitudes que você anda tendo é por causa que você está longe da minha presença. O Espírito Santo, ele vai convencer você que você precisa buscar a presença de Deus, que você precisa ser cheio da presença de Deus. E você há de convir comigo. Tem coisas que não enchem a gente. Tem mesas que não enchem a gente. Tem realizações e conquistas que não enchem a gente. Tem vitórias do passado que não enchem a gente. E você pode estar, no melhor hotel do mundo, no quarto mais caro que o dinheiro possa pagar e com zero de preocupações, que lá, se você não estiver conectado com Deus, você vai sentir a falta da presença de Deus. Você vai sentir a falta da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é algo que nós podemos sentir. Aleluia, quando eu oro, eu sei que Ele está ali. Quando eu acordo pela manhã, eu me achego no meu propósito, eu sei que Ele está ali. É a presença do Espírito Santo que tem me fortalecido, é a presença do Espírito Santo que tem estado comigo, essa santa presença, a santa presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele também irá falar com você sobre responsabilidade. Em Romanos 14:12, a Bíblia diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você sabe por quê que você faz as coisas, mesmo os homens não merecendo do que você faz? Porque você tem responsabilidade com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Então pode o outro, estar fazendo de qualquer jeito aquilo que ele deveria fazer bem, porque está fazendo para Deus. Mas quando você tem uma consciência viva do Espírito Santo dentro de você, e você conhece o Espírito Santo, você tem responsabilidade com aquilo que Deus está entregando para você. Aleluia! Eu tenho aprendido isso, porque no domingo, que é o dia que a maioria das pessoas dorme até mais tarde, eu acordo mais cedo até do que nos outros dias, porque eu sei que naquele domingo, além das minhas gravações, além de estar aqui com vocês, eu preciso me preparar porque eu vou ministrar, seja na igreja que eu congrego aqui ou noutra igreja. Eu fiz um compromisso com Deus, e o compromisso que eu fiz com Deus é que, enquanto Deus me der saúde e força, nos domingos eu sempre irei procurar uma igreja para ir, para ministrar ou para receber. Eu sempre estarei numa igreja, não importa se eu estiver em São Paulo, ou se eu estiver fora do país, ou se eu estiver em qualquer lugar, eu estarei no domingo adorando ao Senhor junto com a minha família, estarei adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus fez grandes coisas na minha vida, eu devo tudo a Ele, eu tenho gratidão no meu coração, eu tenho dentro do meu coração um louvor a Deus por coisas que só Ele faz. Às vezes as pessoas querem me perguntar qual que é o segredo do meu sucesso. O segredo do meu sucesso é Deus, não tem outra explicação. Eu tenho trazido alguns convidados nos meus podcasts, são pessoas especialistas nas suas áreas, são pessoas que fizeram uma coisa relevante aqui nessa terra. E o que me toca, é quando eles me perguntam como que tudo isso aconteceu, como é que você faz? E claro, eu tenho um grande conhecimento hoje sobre muitas coisas, mas, quando eu comecei debaixo de uma palavra de Deus, e tudo aconteceu, debaixo de uma palavra, debaixo de uma instrução de Deus. Então, eu sei de uma coisa, o mérito não é meu, não fui eu que fiz isso, é Deus
É Deus, a Ele a glória, a Ele o louvor. E você passa a fazer as coisas com uma responsabilidade, porque você sabe, Deus é tudo para você, Deus é tudo para mim. Então você faz as coisas por responsabilidade. Sabe, às vezes as pessoas elas dizem assim, eu não preciso disso. Eu já pensei isso também, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, eu não preciso disso. Sabe, e realmente tem coisas que a gente não precisa. Só que tem um detalhe, às vezes, mesmo que a gente não precise de algumas coisas, pela responsabilidade que Deus colocou em nós e pela direção que Deus deu, você faz. E você aguenta, e você continua naquilo, por causa que existe um louvor no seu coração para Deus, existe uma gratidão aí no seu coração para Deus. Então, independente das lutas que for, você vai comprar aquela guerra, você vai entrar naquilo porque você sabe. É que nem a questão da igreja, né? Algumas pessoas, às vezes, elas se precipitam de dizer assim, puxa, né? Que a igreja, né, às vezes dá problema, ou que tem isso ou aquilo na igreja, mas eu sou o tipo de pessoa que sempre vai lutar pela igreja e sempre vou acreditar na igreja. Daí você me pergunta por quê? Se lá tem falhas, se lá tem homens, se lá tem um sistema. E, bom, eu sempre vou lutar pela igreja porque eu entendi que eu tenho responsabilidade com a igreja. Eu posso não estar na frente da igreja, eu posso não estar lá na documentação da igreja, eu posso não mexer no financeiro da igreja, eu posso, sabe, enfim, eu posso ser um membro da igreja ali, comum, mas eu tenho uma responsabilidade com a igreja. E a responsabilidade que eu tenho com a igreja é amá-la, é orar por ela, é derramar todo tipo de ensino sobre ela, é fazer o meu melhor por ela, é financiar a obra, enfim, eu tenho responsabilidade. Porque eu entendo que foi entrando numa igreja que eu tive uma experiência com Deus. Foi entrando numa igreja, sabe, que pela primeira vez eu ouvi a voz do meu amado Espírito Santo. Então eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas que Deus, o Espírito Santo diz, você é responsável por isso, cuide disso. É que nem a minha família. Deus me deu a minha família para que eu seja responsável, Deus me deu talentos para que eu seja responsável. Certo? Então nós temos que ter responsabilidade com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Temos que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade. Grave isso. Nós temos que ter responsabilidade, porque o Espírito Santo, Ele coloca isso em nós. Eu quero agora orar por você, certo? Também quero lhe convidar. Nós vamos ter uma escola de profetas presencial agora no mês de maio, certo? Deixa eu até pegar a data aqui bem certinha para dizer para você. Vai ser aqui em Alphaville, dia 8 e 9 de maio. Dia 8 e 9 de maio. Nós vamos trazer 3 preletores. Vai ser um tempo extraordinário. Vai ser a última escola de profetas presencial do ano aqui no Brasil, porque em julho eu tenho nos Estados Unidos, tá? Daí você pergunta, mas você não tem mais nada marcado esse ano para o Brasil, presencial? Evento meu, não tenho, a não ser que Deus lá na frente, Ele diga para mim, faça, porque eu não tenho, tá? Eu não tenho, eu estou com assim, muitos compromissos, podcast, eu gravo também para a TV, vocês sabem disso, né? Ainda que meu contrato com a Band vai só até o final desse mês agora, tá? Mas eu tenho ainda contrato com a Rede TV e isso às vezes grava abertura e faz isso, faz aquilo, sabe? A gente luta por esses programas de televisão, então é por isso que eu não vou fazer compromisso de fazer escola, a não ser que Deus fale comigo, me dê uma direção para o final do ano fazer alguma coisa. Então, se você quiser participar da Escola de Profetas presencial que nós teremos agora no mês de maio, dia 8 e 9 de maio, entre em contato com a minha equipe, tá? Para fazer a tua inscrição, a inscrição das pessoas que vão contigo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E também quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. O objetivo da academia é te instruir, ajudar você a discernir a voz de Deus. Temos um curso também completo de teologia dentro da academia aqui no Global. E não é só isso, além do curso de teologia nós temos módulos especiais e toda semana eu estou ao vivo dentro da academia,
Essa semana, por exemplo, nós tivemos aula na academia e depois uma sala profética dentro da academia. Então eu quero convidar você a caminhar mais perto da gente, certo? E se você quiser, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui no Global. O link também está aqui na descrição do vídeo, ok? Posso orar por ti? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. E amanhã, gente, olha só, amanhã, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, ok? Você é nosso convidado. Eu vou estar ministrando uma palavra especial, profética, e no final eu vou orar pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes e vamos orar pelos doentes. E se você conhece alguém que está num tratamento para câncer ou um tratamento para depressão, qualquer outro tipo de tratamento, vem para cá. Amém? Deus tem colocado no meu coração de orar pelas pessoas. Nós temos visto muitas pessoas sendo curadas e existe uma necessidade muito grande. Sabe, parece que as pessoas não oram mais por cura, né? Não oram mais por milagre, por sobrenatural, mas Jesus cura, gente. Jesus está vivo. Amém? Então convido você, nesse domingo nós vamos ter esse culto. Se Deus está tocando aí no seu coração de vir, de estar conosco, vem estar com a gente nesse domingo, 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Alphaville é do lado de São Paulo. É bem fácil de você chegar aqui. Ok? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está orando agora junto comigo. Eu sei, Pai, que o Senhor está tocando em pessoas e eu quero declarar: o meu Deus é o Deus do impossível. Jesus é o Deus do impossível. Jesus é o Deus do impossível e nós clamamos a Ele agora e oramos para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Sim, doce e amado Espírito Santo, vem e envolve teus filhos com teu poder. Aquele que está perdido, dá para ele uma direção. Aquele, meu Deus, que está preso, está cegado em algo e não consegue se libertar, que agora receba a libertação em o nome de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo venha sobre essa pessoa e ela seja livre agora. Senhor Jesus, toque no corpo daqueles que estão doentes, toque nos joelhos, nas pernas. Senhor, em nome de Jesus, aquele que está com feridas no corpo, com problemas na coluna, na tireoide, no sangue, nos rins, no fígado, no pâncreas, eu oro por um milagre de Deus. Eu oro por uma cura, que haja um toque de Deus agora na vida dessa pessoa. Toque a Jesus com o teu poder, toque-a com a tua graça, que o favor de Deus envolva essa pessoa. Que o favor de Jesus Cristo envolva essa pessoa, Senhor. Libera do teu poder sobre ela. Libera do teu favor sobre ela. Toque-a com teu poder, amado Espírito Santo. Toque-a com teu poder. Toque-a com a tua graça, amado Espírito Santo. Aleluia. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que pessoas que estão perdidas, que estão sem paz, estão sem alegria, sejam visitadas pelo poder de Deus. Essa pessoa, Pai, que nunca teve uma experiência com Jesus, que ela seja tocada agora, envolvida por esse poder que nós ministramos aqui, esse poder do nosso amado Espírito Santo. Amado Espírito Santo, envolva cada pessoa, toque-os com teu poder. Senhor, essa pessoa, visita ela onde ela está agora, esteja ela dentro de um carro, esteja ela em casa, esteja ela onde estiver. Senhor, visita teus filhos e filhas agora, com poder. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, envolva-os, Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Seja um canal de bênção e pega o link dessa oração e manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Seja usado por Deus agora. Amém? Seja usado pelo Espírito Santo e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã, primeiro dia da semana. Eu aguardo todos vocês na oração aqui. Até mais e que Deus os abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 1000 vezes mais de fartura, de paz, de alegria, de prosperidade, de bons relacionamentos, de boas conexões, de grandes portas, de favor sobre a tua vida e sobre todos da tua casa. De acordo com Deuteronômio 1:11, Senhor, nós liberamos essa palavra extraordinária
1000 vezes mais sobre a vida dessa pessoa. E no nome de Jesus também pedimos, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos da presença do Senhor. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa, que todos dentro da nossa casa tenham uma experiência com Jesus, que nossos filhos possam amar Jesus, que a nossa casa seja uma casa que sirva a Deus. Afaste de nós, Pai, toda maldade, afaste de nós toda contaminação, afaste de nós todo o laço desse mundo, todas as tentações, tudo aquilo que vem, Senhor, para corromper, para perturbar, para oprimir. Tira, Senhor, da nossa casa, do nosso caminho. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar na liderança da nossa vida, das nossas decisões, do nosso futuro. Tu conheces o amanhã, Senhor, e nós colocamos tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. Reconhecemos a nossa dependência total e completa do Senhor. Meu Deus, cumpra em nós a Tua perfeita vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 3º dia hoje do nosso propósito, profetizando de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais. Eu creio no poder da oração e eu creio que não existe impossíveis limites para Deus abençoar. E Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas aqui nas orações. Nós somos testemunhas do poder de Deus e de quantas coisas incríveis têm acontecido. Eu recebi o testemunho da Gisele e ela escreveu assim: a paz. Eu quero deixar aqui um testemunho sobre a minha tia. Ela estava com câncer na mama e na axila e realizou todas as sessões de químio e rádio. Após um ano, o fígado foi atingido pela doença. O médico a desenganou e ela já estava em fase terminal. Eu e minha mãe sempre fazíamos propósitos com o Senhor e a apresentamos novamente em oração, assim como o Senhor orientou. Exatamente 3 meses atrás, ela realizou uma ressonância e os médicos ficaram pasmos ao ver que não existe nenhum vestígio de câncer em seu corpo. Glória a Deus, que Ele abençoe grandemente o seu ministério e a sua família. Deus é fiel, Gisele. Glória a Deus. Deus pode tudo. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Será que você que está aí junto comigo pode dar um glória a Deus por mais um milagre, por mais algo extraordinário que Deus fez? É uma maravilha do Senhor. É uma maravilha. Amém? E Deus me deu uma palavra hoje sobre a luta que você sempre perde. Você pode vencer demônios, você pode vencer o inferno, você pode vencer homens maus, pode vencer homens injustos, você pode sair de ciladas, você pode mudar o curso de muitas coisas na sua vida, mas você não pode lutar contra Deus e prevalecer. Essa luta é uma luta que nem o melhor lutador do mundo, nem o mais hábil, nem rei, nem pessoas extremamente inteligentes conseguem ganhar. A luta contra Deus sempre se perde. É por isso que não se luta contra Deus. Eu quero mostrar algo para você na palavra, em Êxodo capítulo 4, do verso 10 ao 12, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Antes de falar aqui do Moisés, deixa eu falar uma história de um navio que navegava por um mar cheio de tubarões, em um dia tempestuoso. E de repente as ondas vinham tão forte e havia ali crianças e as pessoas estavam naquele navio observando a força da natureza e de repente uma criança cai no mar. E era um lugar que era dominado por tubarões.
e de repente se ouviu um grito: olha lá, alguém saltou para ir atrás dessa criança e resgatá-la. Vai, você consegue. E aquele homem nadava desesperado, e então ele conseguiu chegar até a criança, pegou a criança, se aproximou do navio e mesmo diante do perigo iminente daqueles tubarões, ele conseguiu resgatar a criança e então resgataram eles e o capitão, os marinheiros, os pais e as pessoas que estavam acompanhando toda aquela situação chegaram próximo daquele homem, enrolaram ele numa toalha e começaram a parabenizá-lo e faziam festa e diziam: você merece um prêmio, você foi incrível aqui, como é que você teve essa coragem de saltar no mar para resgatar essa criança, e esses tubarões e esse mar tempestuoso? E ele disse: eu só tenho uma pergunta: quem é que me jogou para fora desse navio? Algumas vezes, para que a gente venha ter certas vitórias na vida, nós precisamos literalmente ser empurrados para o olho do furacão. Caso contrário, nós nunca vamos saber a real capacidade que Deus colocou em nós para superar adversidades e vencer problemas. Eu quero que você entenda isso, porque Moisés estava fazendo exatamente isso. Deus havia dado para ele uma missão, o plano era claro, ele deveria ir até o Egito, resgatar o povo do Senhor, e o Senhor estaria com ele e o daria total suporte, e ele não estaria desamparado em nenhum momento. No entanto, Moisés começou a ver as suas limitações. Ele era um homem que tinha dificuldade no falar, possivelmente era gago, e ele deveria ser eloquente na presença do faraó, das autoridades com quem ele deveria falar. Moisés era um homem de palácio, ou seja, ele sabia os protocolos e ele sabia que precisaria falar. E o Senhor disse para ele: Moisés, não fui eu que criei a língua do homem? Não é eu que tenho o poder de curar, de soltar a tua língua, de tornar você eloquente? Muitas vezes na vida, em vez de obedecermos a Deus, nós vamos olhar para dentro das nossas limitações e vamos ver todas as impossibilidades, tudo que pode dar errado. Então a pessoa, ela vai, para a ponta do lápis. Deus deu para ela a direção dela abrir uma empresa, mas ela vai para a ponta do lápis, ela vê os impostos, como é difícil contratar profissionais bons. Ela começa a ver e o que vai acontecer com a questão política do Brasil e a questão econômica do Brasil. Ela começa, a colocar tudo numa lista, todas as negativas, podemos dizer assim, todas as negativas do porquê não abrir um negócio. No entanto, ela tem o mais importante, ela tem uma direção que Deus deu para ela. E o que você tem de mais importante na sua vida é uma direção que Deus te deu. A direção que Deus te deu vale mais do que qualquer outro recurso, vale mais do que qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você grave muito bem essa frase. Essa frase tem que ficar gravada no seu coração. Tente de novo, mas dessa vez com a direção de Deus. Porque se a primeira vez não deu certo, ou a segunda não deu certo, ou a terceira não deu certo, ou 6 vezes não deu certo, tente de novo, mas agora com a direção de Deus, e então dará certo. Porque a direção de Deus vai liberar algo novo sobre a tua vida. Não lute contra Deus, não resista, não olhe para suas limitações, não tenta vencer essa briga, é impossível você vencer. Como Moisés, nós lutamos com Deus. Aí você diz: não, eu jamais vou lutar com Deus. Estamos lutando quando estamos procrastinando, quando deixamos para depois, quando olhamos, para as nossas limitações e vemos que é impossível conseguir humanamente, mas Deus deu a direção. Você está lutando com Deus? Você pode usar qualquer termo. Você está lutando com Deus? Se você tem uma direção e você não está fazendo nada a respeito disso,
Ou se você está só aguardando, mas a coisa mais importante você já tem, que é a direção de Deus, eu vou dizer mais uma vez, a coisa mais importante que você tem não é o seu dinheiro. A coisa mais importante que você tem não são as conexões. A coisa mais importante que você tem não é também o seu conhecimento limitado. A coisa mais importante é a direção de Deus. Com a direção de Deus, nós vamos em frente. Com a direção de Deus, nós batemos na porta. Com a direção de Deus, nós começamos a escavar. Com a direção de Deus, as coisas podem acontecer. Não é o que você pode fazer, é o que Deus pode fazer com você se você se colocar nas mãos dele. É isso, é sobre isso. O que Deus pode fazer na minha vida se eu me colocar nas mãos de Deus? Deus pega pessoas simples, improváveis, anônimos, pessoas que o mundo não daria um crédito, pessoas que o mundo talvez descartaria. E Deus pega essas pessoas e as usa poderosamente quando elas estão disponíveis a Ele. Tudo que Deus quer é um coração disponível. Não é um coração que esteja relutante a uma direção, mas um coração que esteja entregue a fazer tudo o que Deus quer. Que seja capaz, sabe, de rasgar os seus planos, rasgar os seus projetos naturais para fazer a vontade do Eterno. Aí você diz, é sobre isso? Sim, é sobre isso. Deus quer pessoas nas mãos dele. Deus quer pessoas que se entreguem ao propósito dele. Se você hesitar por muito tempo, ele pode empurrá-lo. Eu vou repetir. Se você hesitar por muito tempo, ele pode empurrá-lo. Quando eu tinha 15 anos de idade, havia um congresso da juventude dentro da igreja. E aquele culto, ele era liderado pelos jovens da igreja. E o líder da juventude disse, o preletor, que estava para vir, teve um imprevisto e não pôde vir. Aí ele reuniu aqueles jovens, acho que éramos uns 20 e poucos, e ele perguntou assim, qual de vocês quer hoje, era um domingo, levar a palavra? E todo mundo ficou quieto. E eu disse, eu vou. E eu tinha uma palavra que eu tinha preparado a respeito de Jacó, quando Jacó teve o sonho, e ele viu os céus abertos, e eu pensei, eu vou contar o meu testemunho, e vou ler essa passagem, e Deus vai falar com a igreja. E eu estava lá, todo animado, mas quando estava se aproximando de eu subir naquele altar, começou a me dar um nervosismo, e literalmente eu me senti empurrado. Mas, sabe, quando eu cheguei ali naquele púlpito, eu comecei a falar, e eu fiquei, talvez, por meia hora falando, encerrei com uma oração, e eu entendi que ali era como se Deus estivesse me empurrando para algo. Eu estava num almoço com um casal assim extremamente querido, pessoas importantes. E esse casal disse assim para mim, às vezes a gente tem que dar uma forçadinha nos filhos, para eles fazerem um curso de inglês, para eles aprenderem outra língua, porque isso lá na frente vai fazer a diferença na vida deles. As filhas desse casal falavam 4 idiomas, eram já poliglotas. E eu disse, os meus filhos têm dificuldade de aprender inglês, eles não se esforçam. E ele me disse isso, tem que dar uma forçadinha, no sentido que tem que incentivar eles, porque isso vai fazer a diferença no futuro deles. Eu quero que você entenda isso, porque é muito importante. Às vezes, Deus lhe quer dar uma forçadinha em nós, nos incentivar para começar certas coisas, porque lá na frente nós vamos colher os frutos de toda a semeadura, de todo esforço, de toda a ousadia e de ter obedecido uma direção de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética para muita gente que está me ouvindo. Não lute mais contra Deus. Essa não é
uma luta que você pode ter vitória. Não existe, sabe, nem 0,0000001% de você ganhar essa luta. Não tem como, nunca ninguém ganhou de Deus. Ele é invencível. Por isso, renda-se a Ele e você viverá os melhores dias da sua vida. Tá me ouvindo? Deus tem planos bons para você. Ele não tem planos ruins. Ele não tem um plano qualquer. Ele não tem um plano que foi todo retalhado, não. Ele tem um plano bom, perfeito, próspero, grande para a sua vida e para a sua casa. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo de número 91, esse Salmo de defesa, de ataque. Estamos declarando, hoje estamos no 3º dia do nosso propósito, não falte um dia. Nós estamos declarando todos os dias, 1000 vezes mais. Que você esteja na posição certa para receber essa palavra profética. É uma palavra profética sobre a tua vida, que está baseada em Deuteronômio 1:11. Amém? Eu quero fazer um convite a todos vocês. Domingo agora, nós vamos começar uma campanha na igreja. Serão 7 domingos, onde nós estaremos falando sobre os 7 mergulhos de Naamã e estaremos orando profeticamente para que haja uma transformação total na sua vida, como houve na vida de Naamã. Dos 7 mergulhos, serão 7 domingos. Começa esse domingo, 9 da manhã e 18h30. Eu estarei ministrando às 9 e a minha esposa às 18h30. E você é nosso convidado. O endereço da igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também estamos felizes com tudo o que Deus está fazendo através dos nossos livros. Esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus. Deixa eu mostrar para você. Olha que lindo. Aqui tem o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui uma oração para você escrever a punho. E aqui as direções que vão abençoar e enriquecer o teu dia. E um detalhe, cada um desses tópicos aqui tem uma legenda. Não sei se você consegue ver aí, mas aqui tem um cafezinho, aqui tem um fone de ouvido, aqui tem uma águia, uma bússola e aqui uma mãozinha. Cada um deles representa algo. Então, eu creio que à medida que você for lendo, Deus vai falando muito com você. E um detalhe, nossos devocionais podem começar a qualquer tempo, porque eles são perpétuos, eles são atemporais e vai te abençoar. Esses aqui são os 2 livros, eu indico você para adquirir os 2, essa é uma bênção na tua vida, tá bom? Café com Jesus, para você ter um devocional de qualidade, lembrando que sempre tem que começar com a sua Bíblia e depois você lê o devocional, ok? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, amém? Salmos 91, quero pedir que você deixe a sua curtida nessa oração, que você compartilhe ela com 8 pessoas agora, amém? E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreva essa palavra profética. Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Escreve aí, Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Está aí a nossa fé, a fé em Jesus, a fé na palavra dele. Cremos nisso. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e oremos. Senhor Jesus Cristo, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque as direções de Deus mudaram a minha vida.
Eu não quero nunca lutar contra o Senhor. Eu sei que Tu és Deus na minha vida, e ainda que eu tenha planos naturais, os meus planos, se eles não estiverem alinhados com os Teus planos, Senhor, pode tirar da minha vida. Eu quero viver os Teus planos. Temos entendido, Senhor, que existe uma maneira de nós vivermos vitoriosamente nessa terra, e a maneira é obedecendo a direção de Deus, seguindo a instrução do Senhor, nunca lutando contra, mas sempre a favor, sempre no fluir do Espírito Santo, e que cada pessoa que está aqui nessa oração possa compreender isso dentro do seu espírito. Eu sei, Pai, que há pessoas aqui nessa oração que estão lutando contra Deus, estão demorando a se entregar, estão demorando a se comprometer, não querem seguir algumas direções de Deus, mas que o Espírito Santo neste momento as convença de que o Senhor tem bons planos para a vida delas, e que haja nesse momento um toque do Teu Espírito no coração de cada homem, de cada mulher, jovem, criança que está orando agora, aqui. E nós Te pedimos, Pai, toque-os com Teu poder. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado no poder de Jesus Cristo. Haja uma cura total, haja uma cura completa na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado agora toda ação contrária das trevas na tua vida e na tua família, nos teus negócios. E eu profetizo em nome de Jesus 1000 vezes mais tocando na tua vida, 1000 vezes mais tocando na tua empresa, 1000 vezes mais tocando em toda a tua casa, teus filhos, teu cônjuge, em nome de Jesus Cristo. Oramos para que a presença do Senhor encha a tua vida, a presença do Senhor encha a tua casa, todo jugo seja quebrado, toda opressão espiritual seja desfeita, e todo aquele que está em cadeias espirituais seja livre. Oro para que haja saúde completa no corpo físico dessa pessoa, e que toda ansiedade, todo medo, toda depressão renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus, e traga vida. Essa pessoa, Pai, que está com a cabeça embaralhada, que está confusa, que está perplexa diante de lutas e desafios, Senhor, dá um norte para ela e encha do Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro para que não haja ninguém que fique, Senhor, sem direção aqui nessa oração, mas que o Espírito de Deus revele a todos a direção do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Se você recebe essa oração e essa profecia, essa palavra profética que foi liberada aqui, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe imensamente. Foi uma alegria estar aqui junto com você. E que Deus te abençoe. Até amanhã, às 6 horas, se Deus, nosso Senhor, quiser. Um abraço.